Quem de vocês aí não viu o Neymar na hora que foi convocado para a Copa, dentro de uma igreja, as pessoas celebrando como se fosse alguma coisa excepcional, transcendental, né? Espiritual. Eu vi e fiquei escandalizado. Mas escandalizado porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, mas é a alegria em Deus. E não por algo passageiro, ou não porque um jogador de futebol foi convocado. De maneira nenhuma eu faria da igreja um lugar onde o nome de um homem fosse exaltado. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, nós estamos no programa Discipulado Geral e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Curta, compartilhe, faça comentários, espalhe o vídeo para que outras pessoas também entendam o que eu vou falar nesse momento, ok? Então, tem um texto da Bíblia, né, que eu queria que você lesse junto comigo. Está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Evangelho segundo escreveu Lucas diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então a nossa alegria é porque o nosso nome está escrito nos céus. A gente se alegra com outras coisas, né? Mas de maneira nenhuma eu seria capaz de misturar as coisas, né? Eu não aprovo nem quando um político vai nos visitar e ele não vai tomar assento no altar, ele vai sentar como todos os irmãos, porque dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, o exaltado é Cristo, a alegria é Cristo, e não só dentro da casa de Deus, né, seria o templo, no meio do seu povo, na congregação, mas também em qualquer lugar na minha vida. Nós vemos hoje marchas patrocinadas por políticos, pastores comunistas, que não existe, né? O comunismo defende que o próprio Deus é o Estado. O comunismo defende aborto. O comunismo defende coisas que Deus nunca aprovaria. Mas nós estamos vendo isso nas igrejas. Então, Deus ele vai aprovar aquele que está fiel à sua palavra. Então, de maneira nenhuma eu aprovei o que eu vi naquela cena. Pessoas vibrando na hora em que o Neymar foi convocado. Eu estava torcendo para que o Neymar fosse convocado, mas isso não vai fazer diferença nenhuma se ele fosse ou não fosse convocado. Isso é um esporte, isso é um momento, não faz valer para a vida eterna. Então eu dou valor nas coisas que são eternas, nos valores que são eternos. Então, muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Nós estamos vibrando com coisas seculares, vibrando porque passamos no vestibular, nos alegrando demais e exultando porque fomos aprovados, fomos chamados numa empresa, fomos escolhidos, né, para uma função delegativa, ou então uma função de presidente, não sei de onde, escritor, né, foi chamado para a Associação Brasileira Evangélica de Letras, né, tudo bem, mas Deus gostaria que você se alegrasse mesmo, porque o seu nome está escrito no céu. A Bíblia fala em vários alegrai-vos, né? Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Alegrai-vos porque um pecador se arrependeu. Alegrai-vos porque grande é o Senhor e a sua misericórdia. Alegrai-vos por motivos espirituais. Alegrai-vos por coisas que têm valor eterno, mas não coisas passageiras. Então, eu queria que você nessa terça-feira, né, tomando meu café aqui, né, com a minha família aqui, né, nessa terça-feira você possa meditar que o que você está dando verdadeiro valor, naquilo que você de fato está
vibrando, no que você de fato está exultando. Exultai e alegrai-vos, porque um pecador se arrependeu. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o nosso galardão. A exultar e alegrai, é isso que a Bíblia fala, de alegrar, de pular de alegria por isso, por coisas eternas e não por coisas passageiras. Infelizmente, o que nós estamos vendo nas igrejas de hoje é uma exultação por coisas passageiras. Porque um homem foi convocado, exulte e se alegre, porque você vai ser chamado por Deus. Isso sim. Exulte e se alegre, porque Deus vai escolher você, porque você fez a vontade de Deus, você negou a si mesmo e seguiu Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque um pecador se arrependeu. Exultai e alegrai-vos com aqueles que se alegram, como a Bíblia diz, né? E chorai com os que choram. Mas avalie bem, você pode se alegrar, sim, mas existe um local adequado para isso. Se você fizesse na casa dele, num local, mas dentro da casa do Senhor, onde Deus tem que ser glorificado, é um lugar santo, é um lugar consagrado, que eu oriento até as mães não trazerem brinquedos para os seus filhos dentro da casa do Senhor, porque até eles precisam entender, né, que a casa do Senhor é um lugar de oração, é um lugar de contemplação do eterno, da eternidade, da palavra de Deus, não um lugar de brincadeira. E a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então pense nisso, medite nisto, né, sobre esta alegria passageira que nós estamos vivendo, tão concentrados neste mundo, tão exultantes em coisas passageiras, tão exultantes em coisas banais, e aquilo que nós devíamos nos alegrar, nós não estamos nos alegrando, né? Que é o reino de Deus, que é servir ao Senhor de todo o coração, que é colocar Jesus em primeiro lugar, que é santificar aquele lugar da igreja, né, que não era para ser usado para nenhum outro, e nem a exaltação de ninguém, nem chamar de mito ninguém dentro da igreja, não. Ok? Então que você possa meditar nessa palavra, vigiar e orar. Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira no nosso Discipulado Geral.